Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais perante a Deus. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Real fraternidade, amor. Bom, então, preparando aí, né, nossos corações para os ensinamentos de hoje, eu separei uma mensagenzinha do livro aqui, Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Em Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita versão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor. São categorizados como loucos, pelos que satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo a exemplo do rebanho. E aí, no serviço cristão, né? Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais esse momento aqui reunidos em seu santo nome, na presença de Ti, dos nossos amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, do Divino Espírito Santo, com todos aqui amigos presentes, que tão alegres estamos quando no dia de hoje nos preparamos para estudar o Teu Evangelho. Te agradecemos pela graça de estarmos aqui reunidos com vida, com saúde, e lhe pedindo ainda, Senhor, que leve todos os ensinamentos, todo o amor aqui do nosso grupo, até as pessoas que não puderam comparecer, aos encarnados e desencarnados,
que tanto precisam desse momento de paz, de amor, que nossos pensamentos, as nossas energias cheguem até esses irmãos. Também pedimos que na noite de hoje o nosso irmão Helder seja inspirado e que todos juntos podemos aproveitar todos os ensinamentos aqui da noite de hoje. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. E Graças a Deus. você irá com Graças a Deus. Cristo viajar. Bom, No coração a gente vai começar aqui hoje no capítulo Pai 16, celestial hoje item 14 e 15. e O capítulo das 16, não galáxias se pode servir a Deus e a Mamon. E ele vem versando sobre a relação do homem com os bens materiais e a verdadeira riqueza que a gente tem. Então, basicamente, são dois aspectos em que todos os itens, de alguma forma, nos colocam veementemente. O primeiro deles é que a gente só tem realmente a nossa única propriedade, é o que a gente pode levar daqui da terra, o que a gente constrói aqui de bens materiais, os nossos títulos, as nossas honrarias terrenas, elas ficam aqui quando a gente desencarna, não é? E a palavra de Cristo, que é: meu reino não é desse mundo. E meu reino não é desse mundo, o reino de ninguém aqui é desse mundo. Esse mundo, como nós espíritas já sabemos, é uma passagem, né? É um plano em que a gente vem para a gente cumprir nossas provas, nossas expiações, para a gente aprender, para a gente auxiliar e ser auxiliado. Mas ele é apenas um capítulo numa caminhada muito mais longa, uma caminhada evolutiva muito mais longa. E aí, quando a gente está de posse de riquezas ou não as tem, né, num nível em que aquilo possa nos tirar do eixo, nós, como seres humanos como um todo, né, dependendo do nosso grau de amadurecimento, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos mesmo. Por quê? Porque confunde aquilo como se fosse algo, a essência, ou endurece o coração em função da riqueza que ele tem, ou entende que eu consegui minha riqueza trabalhando honestamente, então quem quiser ficar rico, que faça a mesma coisa e fecha o coração para o sofrimento alheio e não permite o sentimento solidário, ou humilha o outro. Então, a riqueza e a pobreza são duas provas. A riqueza pode parecer uma prova muito, muito confortável do ponto de vista material, mas, ao mesmo tempo, também ela traz uma série de problemas e ela traz uma série de provas que muitas vezes confundem o coração e a mente, né, de quem a tem. Assim como a pobreza, né? Muitas vezes as pessoas incríveis que não têm muitas posses materiais são extremamente altruístas, são inteligentes, fazem amizade, ajudam dentro das suas possibilidades, e outras se tornam invejosas, amarguradas, porque elas querem o que elas imaginam que vai ser a felicidade, né? A essência da felicidade, que seria: eu posso comprar tudo que eu quero, eu posso ter tudo que eu quero. E aí vem as coisas acontecendo. Esse momento é um momento incrivelmente interessante para isso, que vai mostrar que não. O primeiro caso assim mais explosivo de uma pessoa de muitas posses que faleceu de Covid, por exemplo, foi o presidente do Banco Santander de Portugal. E a própria filha deu uma declaração, não parecia coisa de novela. Ela disse: olha, morreu, o dinheiro ficou todo em casa. Era um homem inteligente, obviamente tinha muito talento para estar onde estava, trabalhador, mas era aquele que não para de trabalhar, não para de trabalhar, não para, não curte, não olha para o lado, se molda naquele papel que lhe foi dado, né? Que não é todo mundo que pode chegar ali, que consegue chegar ali, que está em posição de chegar ali. E muitas vezes as pessoas acham que elas são aquilo, a fama que conseguiu, o dinheiro que tem, o poder que tem, né?
e vai morrendo aos poucos como ser humano, vai se deteriorando aos poucos como ser humano. E muitas vezes geralmente acontece algo para dar um chacoalha, né? Para dar um olha, acorda, né? Enquanto outras pessoas conseguem manter um equilíbrio muito grande em relação àquilo que elas têm de bens materiais e o que elas realmente amadurecem como seres humanos, né? A gente vai ler aqui a 14 é um item longo, mas só para a gente ir dando uma introduzida, a gente cria esses ranços ou muito para um lado ou muito para o outro. Aquele que tem muita riqueza e começa a esbanjar, e geralmente quem esbanja não faz um uso inteligente da riqueza, ou seja, aquela riqueza não é colocada em função de um melhoramento da sua comunidade em volta, da sua família, geralmente é colocado em supérfluos e costuma ser bastante insensível em relação ao sofrimento alheio. Por outro lado, também nós temos aquelas pessoas que se sentem muito amarguradas por não terem muitas posses. Não entenderam que cada um de nós tem uma missão a cumprir, tem determinadas lições a aprender, e aquilo que está com a gente em termos de bens materiais e de honrarias, né? Nos está de empréstimo. E tão logo cessou a nossa passagem aqui nessa encarnação, aquilo volta, né? Aquilo fica para frente. Então, saber gerir a riqueza, saber gerir o poder é uma coisa. Querer se transformar nele ou achar que ele é tudo é outra, e que realmente pode trazer muito prejuízo à evolução, né, do espírito, porque coloca uma venda nos nossos olhos em relação a outros aspectos que daqui a gente tem que estar amadurecendo para os próximos passos de nossa caminhada. Eu vou pedir, Rose, você quer ler? Você que gosta de ler? Você pode ler, a gente lê assim 2 parágrafos daqui do 14, quem precisar parar, quiser fazer um comentário, se não, aí a gente pode seguir com o Luiz, pode ser, Luiz? Começa com a Rose, depois você, de 2 em 2? Posso começar? Pode. Então, bom, é 14, não é? 12. Desprendimento dos bens terrenos. 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Meu óculos está horrível. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprindo as vossas faculdades afetivas, em as transportando todos sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração. No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido. Compreendo que um homem que, por alguns trabalhos assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação. De resto, bem justa, mas dessa situação muito natural e que Deus aprova. Há um apego que absorve todo outro sentimento e paralisa os impulsos do coração. À distância
tanto a distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar, virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem avareza, sem Baixeza. sem baixeza. Isso, baixeza. Vai você, Luiz? Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhas ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir. A ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituir escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto eles, seus filhos. Continua, Helder. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Helder. Sim. O próprio título ele fala, né, de desprendimento dos bens terrenos, né? Quando a gente pensa assim, né, ele é tão desprendido, né, gasta tudo ou abre mão de tudo, né? Tudo na vida precisa de um equilíbrio, né? E eu penso que aqui, quando ele está falando em desprendimento, né, tem uma frase que ele fala aqui com relação a que não deixa-me endurecer meu coração. Em toda vez que a gente é colocado, né, à prova da necessidade de ajudar o outro, que eu tenha, né, mesmo que eu tenha pouco recurso, a gente tem muitos exemplos assim, as pessoas às vezes têm, né, quase nada, assim, eu tenho vários exemplos aqui, né, de convívio comigo, que as pessoas às vezes têm tão pouco e conseguem ajudar tanto, né? Não só materialmente falando, né? Mas às vezes não tem a parte material, mas tem o tempo, tem a palavra, né? E se desprende mesmo, às vezes, de estar com a família, mas para estar indo lá ajudar, né? Então, quando a gente encontra, assim, né, não deixa que, por exemplo, eu vejo assim, meu coração seja tocado em função de um irmão que chega perto da gente, né? E você sabendo que você tem aquilo para oferecer e você abre mão daquilo, né? Você está desprendido daquilo, é que teu coração foi tocado e você consegue ajudar aquela pessoa, né? De forma que você não vá pensar primeiro se você vai ficar ou não sem o recurso, né? Como se a gente fosse salvar alguém, por exemplo, que está se afogando. Você, naquele momento, você não pensa, você entra e salva, né? Então, se uma pessoa chega perto de você em uma necessidade, né? Você vai parar e vai analisar aquela necessidade, independente se você vai ficar, né? Você vai ajudar, né? Então, você deixa seu coração ser tocado, né? E a outra coisa que eu vi aqui em um desses parágrafos, né? Aquilo que falou, assim, nós, na verdade, tudo pertence a Deus, né? A gente está aqui na Terra apenas como usufrutuário, nada é nosso, assim, né? Ou se a gente trabalhou e merece aquilo, porque é o nosso trabalho, ou se a gente herdou isso, né? Mas isso pode ser momentâneo, né? Pode acontecer alguma coisa. A gente vê tantas reviravoltas, né, que acontecem aí, e que você perde aquele recurso. Então, uma hora você realmente tem, outra hora você pode não ter nada daquilo. Então, a gente só está
administrando, né, Administrando. uma situação que a gente está naquele momento, né, de vinda do trabalho ou da herança, né? Mas nada, na verdade, realmente é nosso, né? E tudo é questão, como você colocou, tudo é uma questão também de, né, de equilíbrio. Esse desprendimento, como até bem colocou, mais na frente acho que a gente vai ler, não é um esbanjamento, né? Você precisa ter um equilíbrio, tanto para ajudar quanto para pedir ajuda, em tudo, né? Qualquer recurso que lhe é dado, a inteligência, os bens materiais, ou até seu tempo mesmo. Então, você saber lidar buscar esse equilíbrio, que às vezes, dependendo da situação, é um pouco mais difícil, por causa da angústia, por causa do medo e tantas situações que podem acontecer, mas ter a capacidade de ter um equilíbrio, né? Ter o desapego não é né, esbanjar, mas também não é trabalhar com avareza, né? Eu estava observando, vendo vídeos, observando aqui, nessa pandemia, a renda das pessoas mais ricas do mundo cresceu 31%, enquanto a da média da humanidade desabou. É um sistema todo montado para sugar dinheiro para o topo da pirâmide. Aí eu me lembrei de uma frase que eu li recentemente, eu não vou lembrar quem falou, se vier aqui na minha cabeça, eu até falo, que é: o que você faz com a sua riqueza? Você constrói uma mesa mais longa ou constrói um muro mais alto? Então, é bem essa questão, a gente saber ter, né, no sentido de ter a permissão de Deus para ter aquele recurso, né, e ao mesmo tempo ter um equilíbrio, não se deixar embotar, não se deixar o dinheiro vilipendiar a sua consciência, seu coração, e nem a falta dele, né? E nem a falta dele. Alguém quer continuar a leitura? Posso continuar? Então tá, pode. Se quiseres sentir Falou em seus filhos, né? a paz dentro de ti, Ardente, desvarada cobiça. O bem que Deus vos confiou. Silêncio, espera que volte a primavera. Não, parei aqui em seus filhos, não foi? Na força da oração. Não, acho que você parou aqui, ó. Parou em tanto quanto ele. Aí começa: o bem que Deus vos confiou em vossos corações. Não é isso? Não. Acho que continua em ardente e desvairada cobiça. Parei aí, continuar aí. Ardente e desvarada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. É porque o seu deve estar diferente. Sim, porque é outra versão. Já pensastes quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, quem sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos desejos? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sobre que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade
ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinais-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Senhor Jesus. Alguém quer fazer algum comentário? Esse parágrafo que o Luiz leu, né? Ele exemplifica bem, assim, né? A questão, assim, né? No caso dos pais, né? Na intenção, né? Na verdade, de guardar os bens para os filhos, proteger o futuro dos filhos, né? Qual pai que não pensa isso, né? Sejamos justos aí, né? Todo pai quer, né? Pensa nos seus filhos, pensa em guardar, né? Mas aqui ele fala assim, será que esse é o motivo principal? Né? Se eu já tenho muito mais para mim, né? Geralmente a gente tem muito mais do que precisa, essa é a verdade. Aí, além desse muito mais que eu tenho do que precisa, eu quero deixar, né? Mais do que uma casa para o meu filho, eu quero deixar mais bens, ou, né? E muitas vezes acaba sendo resultado de brigas na família, né? De tantas desavenças. E aí ele questiona aqui, será que realmente é esse o motivo? Se realmente eu não preciso estar apegado a esses bens materiais, né? Que é o que me dá uma segurança, uma falsa segurança, né? Da riqueza aqui da terra, assim, né? Não seria uma desculpa. E aí, em função disso, eu deixo de dar exemplo para os meus filhos, né? O exemplo de ajudar meu próximo, de fazer a caridade, né? De ensinar para os meus filhos o que é aquilo que realmente importa, né? Que jamais eu deixar de fazer por um irmão, porque eu preciso economizar e guardar lá na frente, né? Que fé é essa que eu tenho? Se eu tiver que deixar um irmão meu passar por alguma necessidade, um irmão que eu falo, né? Um irmão fraternal, em função de guardar bens, né? Não tem Ainda lógica. tem uma questão, né, que é como você falou, o exemplo que você deixa, que vai ser replicado, né? Ele vai ser... Tem uma paródiazinha que eu ouvi uma vez, já vi algumas vezes contando isso, que tava a família comendo, e aí o filho, né, o dono da casa, né, tava o avô e o neto. E aí o filho, né, ele pega uma cuia e bota pro pai comer separadamente, o senhor já de idade. E aí o neto pergunta por que ele fez aquilo. Ah, porque ele tá velho, não sei o quê. Aí depois de um tempo, tá vendo o menino com um pedaço de madeira fazendo uma cuia. O que você está fazendo? Preparando a sua cuia. Você ensina, uma hora chega a sua hora, né? O exemplo que você é uma responsabilidade incrível, você ser pai e você mãe.
de alguém, né, nessa encarnação. Então, assim, muito do seu comportamento, nem acho que do que diz, mas da maneira que se comporta, vai ser replicado, inclusive, com a gente mesmo, né? Podemos continuar? Só complementando, recentemente a gente viu estarrecido a história de uma moça que ficou empregada numa casa, né, por muito tempo em trabalho escravo. A mãe fez um casamento de fachada dela com o irmão para ficar com a pensão. E durante 18 anos, ela usufruiu, pegava o dinheiro dela, dessa pensão, para pagar as coisas dela e a faculdade dos filhos. E os filhos cresceram e continuam. E aí o mais velho assumiu esse papel da mãe e de pegar o dinheiro sempre. Quer dizer, essa moça continuou nas condições lá, né? Totalmente sem qualidade de vida nenhuma, sem salário, sem nada, no quartinho. E eles continuaram, e o cara se tornou um professor de universidade. Você vê que o conhecimento não digo assim, como é que é conflitante, né? Às vezes a pessoa estuda, mas ela não consegue aprender, né? As Não, ela não lições tem da ética, vida. né? Não tem, mas eu digo assim, o compromisso dos pais, né? Os pais foi um péssimo exemplo que aprendeu dos pais e perpetua no filho, na idade adulta, trabalhando, professor e continuando usufruir e fazer o mal para aquela pessoa, né? Sem que agora precisou entrar a polícia e tudo. Então, assim, esse negócio do exemplo para o bem e para o mal, né? Realmente, os filhos muitas vezes seguem esses exemplos e perpetuam até aquela coisa mais absurda, né? Que a gente pudesse pensar, e eles fazendo, achando que estão certos. E você vê que é apego, né? Tudo por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, para poder transformar a outra numa escrava, porque ela trabalhava como escrava, né? Nem salário ela tinha. E era um salário de 8 mil reais. Só isso aí são 18 anos que eles ficaram com a pensão dela por causa do. Mas mesmo antes disso, ela também trabalhava sem salário. Então você vê que sempre por causa do quê? Do dinheiro, né? Usufruído por causa dessa moeda. Para eles terem uma vida confortável aos custos do sofrimento do outro ser humano. O sofrimento alheio. Então, assim, vão carregar realmente um débito, sem dúvida nenhuma, que precisará ser ressarcido na vida deles de alguma forma, né? Sempre né? Nenhum mal que seja feito que não provoque alguma consequência, né? Então, até tomar consciência. Foi um caso forte esse caso, porque a gente custa acreditar, né? Que a gente acha, nos dias de hoje isso não tem mais. Isso não acontece, mas acontece sim. Acontece, e não foi só com ela, não é só com ela, certamente, né? Porque todo ano mais de 800 pessoas nesse país são libertadas de trabalho análogo à escravidão. Então, para a gente ver quanto ainda tem gente que e a gente às vezes acha que a gente já atingiu na cultura, né, um certo bom senso, né, dizendo que a maioria das pessoas tem um certo conhecimento, mas nada, a gente vê coisas absurdas que nos dias de hoje pessoas inclusive que estudaram, aí eu não entendo realmente. Aí nós temos que pensar realmente o espírito, né? Esse espírito, ele realmente encarnou com toda uma carga de conceitos tão fortes que passou batido pela escola, pela universidade, pelos meios, né? E não conseguiu absorver nada de bom, né? Realmente. Isso quando o próprio sistema, Eduardo, muitas vezes ele reforça, sabe? Muitas vezes ele reforça. Muitas vezes as pessoas se tornam tão egoístas que elas se prejudicam, né? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso sistema único de saúde, né? Que é onde a maioria de nós se vale quando está doente, né? Onde a gente quer acabar, porque aí vai ficar mais barato nos impostos, e não vai, mas não pensa no coletivo. Se a gente observar hoje, a grande maioria das roupas feitas por essas marcas né, chiques, coisa e tal, a grande maioria delas é trabalho semi-escravo. Lá no centro de São Paulo, que existe para os colombianos, interior da Índia, a gente ainda tem muita coisa ainda para depurar em termos do ser humano. Assim.
Obviamente, acredito que não está nem perto do que já foi, mas ainda tem muita coisa. Tem muita coisa. E aí se esquecem que depois fica tudo aí, né? Acabou. Aí fica tudo aí. Só vai levar, né, as contas para se acertar depois. Só, é. Alguém quer continuar lendo? Posso continuar? Pode, você não quer mais ler, não? Oi? Oi? Posso ler? Vou alternar para a Rose e volto para você. Posso ler? Quem vai ler? Vamos ler aí, Rose. 2 parágrafos, aí a gente volta para o Luiz. Nossos leitores oficiais. Quando um homem, tá aqui, quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontou bem, vós os ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhecer melhor o valor, nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça caridade segundo seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas que, ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, seja egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar as aliviar nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna, é o orgulho. Não é raro se ver o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência, com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de ouvir ajudar e acabando por lhe dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna. Só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho lhe coloca uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus o pode derrubar com uma só palavra. Continua? Quer ler um pouco, Luiz? Vamos lá. É esbanjar a riqueza aqui? Esbanjar. É. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Depositário desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade. É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mãos cheias o ouro de que dispõe para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se por efeito de imprevistos reveses vos tornardes qual Jobe, dizei como ele: Senhor, tu mos havias dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resiste animosos ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças.
Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderais, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Senhor. O meu reino não é deste mundo. Alguém quer fazer algum comentário? Nós somos muito imperfeitos mesmo, né? Lendo isso aqui. Porque todo mundo é um pouco apegado a tudo aqui. É uma questão de buscar o equilíbrio, né? Porque também é aquela coisa, sair esbanjando dinheiro. E como colocou aqui, geralmente quando a pessoa é muito esbanjadora, ela não esbanja em função de ajudar, em função de algum serviço para o outro. Ela esbanja em função de ter o carro que ela acha que ela quer, a viagem que ela acha que ela quer, e muitas vezes é muito mais para mostrar para o outro que pode, né, do que realmente porque aquilo dali é alguma coisa que vai fazer bem a ela. Tem muito isso, aquela pessoa que pega o dinheiro, principalmente muitas vezes se ela não trabalhou para ter aquele dinheiro, né, se aquele dinheiro chega para ela muito fácil, por herança, ou alguém concede aquele recurso para ela, então ela vai usar aquele dinheiro de maneira desregrada e geralmente não é em função do outro, é em função do egoísmo dela mesmo, de coisas que ela quer muitas vezes esbanjar para mostrar, esnobar o outro, para dizer que tem aquilo que o outro não tem. Né? E a gente é muito educada a isso. O conceito mesmo de roupa de marca na classe média é justamente esse. Você tem uma mochila da Company, que era a mochila da minha época de escola. Você não basta ter uma boa mochila, tem que ser aquela mochila que é... Aí todo ano lançava um modelo novo. Porque aí você tinha que estar mostrando que você tinha quer, porque o modelo é novo. A outra mochila está novinha, 1 ano de uso. E aí está se colocando aqui, é uma forma de desequilíbrio no lidar com a fortuna, é uma forma egoísta no lidar. Isso não é desapego, né? Isso é uma forma de egoísmo. E o apego excessivo também retira da pessoa a capacidade de olhar na frente. Ele termina muito bem, que meu reino não é desse mundo. Né? Se a gente refletir dentro desse ensinamento, a gente vai ver o quanto realmente a gente é muito, várias vezes a gente é infantil mesmo, do ponto de vista espiritual. Eu conheço um caso, uma conhecida, que parece até a história de filme, né? Ela era uma pessoa que cresceu num ambiente muito pobre e foi trabalhar quando ficou mais velha, com 18, 19 anos, e virou secretária e conheceu uma pessoa, então, muito rica, que se apaixonou por ela e ela se casou. Muito bem, essa pessoa, ela entrou nesse mundo do dinheiro, né? E ela começou, então, a viver um padrão, achando que todo mundo ia, vamos dizer assim, querer ficar com ela, ou querer viver com ela. Então, pra você ter ideia, ela tinha um apartamento, comprou um apartamento no Rio, era muito pequeno, comprou um outro apartamento imenso, 600 metros quadrados, para morar aqui. Depois desse apartamento, não ficou satisfeito, comprou uma casa naquele condomínio chique lá de Angra, né, de Porto Belo, e fez essa casa enorme lá, com iate, com tudo, e a família brigando com a família inteira. E as pessoas começaram a conviver e, ao mesmo tempo, começaram a se afastar. Porque ela é uma pessoa assim, muito difícil, né? Sempre mostrando aquela riqueza dela, humilhando todo mundo. Não satisfeito com essa segunda casa lá em Porto Belo, comprou 2 outros terrenos, construiu uma casa de 14 quartos, pra vocês terem ideia. Imensa casa. E também comprou lá em São Paulo um sítio também imenso. Resultado, pergunte, alguém vai nessa casa dela de 14?
Ninguém quer saber. Ninguém da família convive, que ninguém aguenta, porque ela é uma pessoa que não tem um carinho com ninguém. Ela só fala de dinheiro, só quer mostrar as coisas, sabe? Então, esbanja um dinheiro, que começou a gastar assim de maneira que ao meu ponto de vista, me parece exagerado demais para uma pessoa que tem, ela e a filha, e, não convive, e ninguém da família dela consegue conviver com ela, ninguém convive. É uma pessoa hoje só, eu vejo assim, pelo contato que eu tenho, que não consegue usufruir nem desse mundo, né? Que teoricamente, eu acho que só vai usufruir se afinizar com pessoas interesseiras, né? Pessoas que tenham se aproximar para ter algum tipo de vantagem. Mas assim, é um exemplo de esbanjamento, como você falou, muito grande, do meu ponto de vista, porque é muito dinheiro numa mão de poucas pessoas e eu não vejo equilíbrio nenhum. Não vejo fazer nada de bem para ninguém. Assim, é uma pessoa que eu conheço e acompanha a vida, mas... Então, assim, é muito sério isso. E poderia fazer muito, né, para você ver, assim, porque nós falamos de uma escala de pessoa que tem realmente um padrão de dinheiro que a gente não imagina. Como ela não poderia ajudar, né? Quantas cestas básicas? Quando eu olhei aquela casa de 14 quartos, eu falei, gente, quantas cestas básicas ela pedia, né? Porque é a segunda casa, gente. A outra casa está lá, é outra mansão. Como? Para que uma pessoa precisa de 3 mansões? Não dá conta, não precisa disso. Isso que eu sei, né? Não sei nem o que deva ter mais, porque isso é só o que eu sei mais da história. Como está Mas, colocando enfim, aqui, uma forma de egoísmo, né? é o que você falou, esse percentual pequeno ainda dos 13% aí, que ficaram cada vez mais ricos, né? E trabalham o tempo inteiro dentro da estrutura do país, e no mundo inteiro esse é um movimento muito forte, que tende cada vez mais, né? Talvez tenha um equilíbrio agora, o mundo está acordando bastante para isso, mas eles vêm nos últimos anos mexendo nas leis em tudo justamente para isso. Assim, se você tem muito dinheiro acumulado, você é o rentismo exagerado. Nós ficamos anos aí pagando 14% de juros, parece besteira, mas não é, que a gente não percebe no dia a dia, né? E tira o valor do trabalho e joga no rentismo. Isso é um aprendizado que a gente está tendo, né? Já tem muita gente pensando sobre isso, grandes economistas falando sobre isso, filósofos políticos falando sobre isso e apresentando soluções, ou seja, a revalorização do trabalho. Né? Essa ganância coletiva que tomou conta do mundo, isso tudo também é medo, né? As pessoas têm aquela falsa segurança que os bens materiais muitas vezes dão, então aquele medo de perder, então eu quero cada vez mais, quanto mais eu tiver, menor a chance de perder. Não é verdade, né? Como está aqui, Deus, como uma palavra, tira tudo, mas é um aspecto. Alguém que continua lendo, para a gente estar quase no final. O Elcio, só colocar uma coisinha, não é continuar lendo, não. Só colocar uma coisinha, que isso também tem muito a ver com a nossa sociedade de consumo, né? Porque eles estão bombardeando o tempo todo. Compra isso, compra aquilo. Agora, então, na época da pandemia, caixa de e-mail, mensagem de celular, é toda hora, né? Às vezes são 20, 30, 50 por dia, só te tentando vender coisa. Compre, 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 para você ficar bem, você tem que comprar, para você ficar bonito, você tem que comprar. Então, vou mexendo com todos os sentimentos das pessoas, né? E é muito difícil você lidar com isso. Se você não tiver uma fé forte e não tiver conceitos, digamos, mais equilibrados, né? Até uma tendência mais ao socialismo, apesar de falar em socialismo hoje em dia é quase xingar, mas eu sempre tive essa tendência mais socialista, né? Essa coisa da melhor divisão de recursos e tudo, e pensando nos maiores de todo mundo merece. E aí a gente observa que muitas dessas pessoas extremamente ricas, não estou dizendo, tem alguns que fazem caridade, montam fundações, é claro que tem um lucro com isso, mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Investimentos, trazendo coisas de volta para a população, mas você vê muito, principalmente os aristocratas, que eles têm assim um sentimento como se eles fossem melhores que todo mundo, como se eles fossem deuses, que eles pudessem fazer todo mundo fossem
fazer o que eles bem entendem, né? Que para eles tudo é possível, tudo pode. Você vê, não sei se é verdade, né? Porque se você entrar numa dark web da vida, que eu nunca entrei, mas você vê histórias de nego caçando gente, pegando menino para botar para caçar, porque acha divertido caçar gente, né? Caçar gente mesmo. Então, são coisas absurdas. Então, a gente chega à conclusão que tem ainda muitos seres aqui na Terra, muitos espíritos encarnados aqui na Terra, que, nossa, tem muito, mas muito mesmo para chegar no pezinho do que seja a doutrina do Cristo, porque ainda estão com um pensamento muito primitivo, muito carne, muito animal, né? Não seria nem carne, seria muito animal. Está passando, Era só né, essa a minha complementação. passando por esse período de transição, a gente sabe que em algum momento, né, dependendo do grau da incapacidade de aprender e evoluir, não vai poder nem ficar aqui na Terra, né? Nem voltar para cá. Né? Porque à medida que o tempo está passando, a gente está vendo o nosso mundo sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, são espíritos que estão tendo a chance, né, aqui na Terra de aprender, e parece que estacionaram, né? Não foi bem que, mas estacionaram. Porque, no geral, acredito que a humanidade ela vai avançando. O progresso ele é contínuo, né? Não para nunca. Mas chega num ponto em que a pessoa está tão estacionada que ela não consegue avançar, chega uma hora que ela não vai conseguir reencarnar nem aqui. Vai ter que ir para um mundo mais denso para poder ter provas mais difíceis, para poder ver se acorda. Né? Tem muito disso. Assim, engraçado, eu estou saindo mais, procurando ler mais sobre essas coisas através das artes do que das notícias, porque chegou a hora que realmente dá uma certa angústia quando você vai pelas notícias. Como você falou, não é a maioria, mas o pouco que tem incomoda muito. Luiz, você quer ler esses dois últimos do 14 e aí a Rose termina lendo 15? Pode ser. Tem um livro do Chico Xavier chamado Livro da Esperança, não sei se vocês conhecem, que ele é muito esclarecedor para esse capítulo todo aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Algumas mensagens que eu li são bem esclarecedoras. Vamos lá. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo exprimir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinastes um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres,
Não invejais os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Isso. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de o transmitir aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida. O efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir esse descendente de o gozar. É assim que se vê desmoronar fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, imponente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Então, fica essa mensagem. É um tema que realmente, para reflexão, né, como a gente ouviu aqui de nossos irmãos várias vezes, porque toca com a gente o tempo inteiro, né? A gente fala da fortuna, existem várias fortunas, né? Nós somos muito afortunados, podemos estar aqui, podemos estar conversando, estamos com a nossa despensa, tem comida, tá com a conta de luz, né? A luz acesa é sobre nossas cabeças, né? Se a gente olhar o contexto que a gente está vivendo nesse momento, principalmente, a gente vai ver que a gente também, né, tem a nossa fortuna. Coletivamente falando, é um momento realmente para reflexão nesse aspecto, porque a gente já vem de alguns anos, volto a dizer, é uma tendência mundial da sociedade mundial ou os efeitos, né, que a gente vem sentindo de uma excessiva concentração dos bens materiais. Mas é sempre um desafio para todos nós, saber lidar com pouco e saber lidar com muito, né? Nada que Deus dá vem por acaso, tudo vem com uma necessidade de aprendizado. Então, quero agradecer, meus irmãos, pela noite de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. E aí, quem vai fazer a oração da noite? Então, obrigada, Helder, aí. Eu só grifei aqui um resumo, assim, né, da gente levar como reflexão a importância da gente ter esse equilíbrio do desprendimento, né? Quando você pega isso e esbanja de qualquer forma essa riqueza, né, seja ela em qual proporção for, existe uma irresponsabilidade nisso, porque você se torna depois uma carga para a própria sociedade, como a gente vê, né? Então, tem esse aspecto aí. O outro é o aspecto do próprio falta da noção da responsabilidade do que Deus deu para a gente, se a gente vem com essa riqueza, que é de estar colocando essa riqueza em proveito de todos, né? Não adianta também eu pegar esse dinheiro e dou todo esse dinheiro para uma instituição só, uma casa, e aquela riqueza fica concentrada só naquela situação, né? Eu preciso ter um olhar, né? Isso dá trabalho, né?
de estar administrando essa riqueza que Deus colocou para a gente, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, para encerrar nosso estudo aí da noite de hoje, faz tempo que a gente não escuta nosso irmão Eduardo. Será que ele poderia fazer a prece para a gente? Tá bom, obrigado. Agradecemos, Senhor Jesus, nosso irmão, por essa noite, por esses ensinamentos, por estarmos todos aqui reunidos e aproveitando, Senhor, dessas vibrações de amor e de paz, pedimos por todos aqueles que sofrem, pedimos por todos aqueles que necessitam, todos aqueles que hoje se encontram perdidos, Senhor. Ajuda-os como tem nos ajudado a encontrar um caminho, uma esperança, uma luz, uma ajuda. A todos que sofrem das doenças, nesse momento tão difícil de pandemia, dá-lhes conforto, Senhor. Ameniza as suas dores, seus sofrimentos. Todos aqueles que sofrem por todos os outros motivos, esteja com eles sempre, como esteja conosco nessa noite, dando-nos vibrações de amor e de paz no nosso sono tranquilo, nos trabalhos que continuam. Obrigado mais uma vez, fica conosco sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até quarta-feira. Que a felicidade leva a Jesus.